Primeiro ver o tema, né? O Deus vivo é um Deus missionário. É do livro livro base, digamos assim, do Perspectiva, um ministério que alguns irmãos aqui da nossa igreja estão envolvidos, como Tarcísio, o pai, está fazendo, Cláudio já fez e está envolvido ajudando, Simone está fazendo, Nilvânia, Irivaldo, e quem mais? Suênia também estão fazendo esse treinamento missionário. E nossas aulas, nesses últimos domingos, estão sendo sobre esse tema missões. E, pois é muito importante a gente entender esse aspecto da missão da igreja. Por que somos da igreja? Qual a missão? Qual a base disso? Para que nós tenhamos força, para que nós tenhamos entendimento da tarefa que Deus nos deu. Porque se a gente não tiver firmeza, a gente enfraquece, a gente perde a coragem, a gente se deixa intimidar pelo mundo, pelas pessoas que criticam a obra missionária da igreja. Então nós precisamos de uma convicção, nós precisamos do entendimento bíblico de onde parte essa ordem. Porque se a gente entender como uma tarefa dada por Deus, nós trataremos missões como algo que a gente tem que obedecer. É uma obediência. Quer o mundo aceite ou não, que as pessoas critiquem a igreja por isso ou não. Mas como já disse, a gente precisa de uma base bíblica. A gente precisa entender o que Deus ordenou para nós. Obrigado. Eu acho que dá para ver daqui. Obrigado, Timóteo e demais irmãos da mídia. Então vamos ainda olhando para o tema, né? O Deus vivo não são deuses falsos, como a gente vai ver a vida de Abraão, chamado de Abraão. Ali na terra que Abraão morava, o contexto que ele recebeu esse chamado de falsos deuses, em Ur, tanta idolatria, na casa do pai de Abraão, as nações vizinhas, tantos deuses. E o Deus vivo fala, não é qualquer Deus, não é qualquer ídolo, mas é o Deus vivo e ele é um Deus missionário. A gente vê isso em toda a Bíblia. Nessa aula especificamente a gente vai ver no Antigo Testamento e finalizar um pouco com o Novo. É uma aula do John Stott. Vamos inicialmente abrir o texto de Isaías 42, versos de 1 a 4. Vai mostrar Israel como luz às nações. Aquele povo que deveria mostrar a justiça de Deus a todas as nações. Nunca foi só Israel. Nunca foi só Abraão. Isaías 42, 1 a 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Veja que os gentios já eram incluídos no plano de Deus. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha a terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então nós vemos aí a profecia sobre o Messias, o servo do Senhor, e ele já falava nos gentios, já falava que a sua doutrina seria espalhada, e até as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Esse é o propósito de missões de Israel, levar às nações o evangelho. Como já disse, nunca foi Israel. Na verdade, Israel antigo, ele falhou muito nisso. Ele falhou em testemunhar,
muitas vezes errou, muitas vezes pecou, inclusive vai haver profecias muito sérias em Oséias, que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Chegou ao ponto do povo de Deus pecar tanto, desobedecer tanto em levar a mensagem e nos mandamentos de Deus, que chega ao ponto do Senhor trazer grande juízo, vem os cativeiros, vem profecias de Oséias, como por exemplo, que diz que o povo será chamado não meu povo. Chega a esse ponto de tanta desobediência, o próprio povo de Israel, o próprio descendentes de Abraão. Mas ainda em Oséias, Deus renova a sua misericórdia e diz que eles vão se multiplicar e fala que a profecia vai se cumprir apesar da falha de Israel. Até que a igreja é chamada no Messias, no servo sofredor, se cumpre as promessas de Abraão, se cumpre as promessas de Davi, na plenitude em Cristo. Na verdade, a plenitude vai ser somente na novos céus e nova terra, a terra prometida. Lá nós estaremos à mesa com Abraão, finalmente. As promessas de Abraão só se cumprem plenamente na eternidade. Estaremos à mesa com Abraão. E a aula vai ser sobre isso. A gente vai devagarzinho, falando, entendendo. Vamos abrir outro texto. Está em Gênesis 12. O chamado de Abraão. Vamos falar muito sobre como Deus usou Abraão. Versos, apenas o início aí de Gênesis 12, verso 1 a 5. 1 a 4. Gênesis 12, 1 a 4. Chamado de Abraão, e Deus lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Há tantas coisas nesse texto aqui, irmãos. O autor, o John Stott, ele fala como se aqui fosse o resumo de toda a Bíblia. É um resumo do Antigo Testamento sobre todo o plano de Deus de salvação. Está aqui nesse texto. O chamado, as promessas, as nações aqui estão envolvidas. E é Deus fazendo, não é o povo querendo se engrandecer. Quando o povo aqui mesmo em Gênesis, né, fazem a torre de Babel, o homem querendo por orgulho aparecer, ser maior do que Deus, aí Deus repreende e não permite. Confunde, vem várias línguas, várias nações ali, as línguas diferentes. Aqui não, aqui é Deus tomando a frente. É Deus mostrando o plano dele para as nações, para a glória dele. Por isso que John Stott, ele considera isso aqui como um texto muito importante, muito orientador para a igreja, para as missões, quem é Deus. Tudo isso está aqui de forma resumida. Abraão vivia nessa terra. A gente deve entender os primeiros 11 capítulos de Gênesis, nos faz entender qual era o contexto ali de Abraão. Deixa-me ver aqui. Vamos, antes de falar mais sobre Abraão, vamos ver um pouco a nossa introdução. Muitos são hostis, hoje em dia, não é? E sempre foi assim, ao empreendimento missionário cristão. Já perceberam isso? Tem pessoas que são contra.
às vezes até mesmo na igreja. Eu lembro que quando nós participávamos da Secretaria de Missões na Igreja Presbiteriana Central, e às vezes quando a gente fazia uma programação missionária, ou falava desse assunto, tinha irmãos que diziam, não vou nem para o culto. Eu não gosto que fale em missões. Eu não gosto que fale em missões. Não, para que isso? Outros diziam, não, as pessoas vão ser salvas de qualquer jeito, não precisa a gente pregar o Evangelho. Mas não é verdade, é uma tarefa que Deus nos deu. Então ele está dizendo aí que muitos são hostis a esse empreendimento missionário cristão. Alguns politicamente acham que são politicamente prejudicial, mexe na cultura, mexe na política do país, dá muita discórdia sobre isso, sobre a religião. Então, há questões políticas quando a gente diz que Deus deu essa tarefa missionária, mas nós não devemos temer. Essa aula, um dos objetivos maiores é mostrar que Deus ele tem uma autoridade superior à política, ao homem, a todas as nações. Ele governa todas as nações. Como a gente vê no Novo Testamento, no livro de Atos, os apóstolos sofrendo isso, sendo proibidos de pregar o Evangelho. E eles não obedecem. Eles dizem, vede se é justo obedecer mais aos homens ou a Deus. Então, é esse entendimento que a gente tem que ter. Vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Às vezes os homens querem frear, questionam. Outro motivo pelo qual as pessoas são hostis é motivo religioso. Religiosamente taçanho, porque reivindica exclusividade para Jesus. É verdade, isso é muito forte. A Bíblia mostra que Jesus ele estava na criação, ele estará no final, no julgamento. Por meio dele Deus fez todas as coisas, por meio dele o Senhor nos salva. Até mesmo Abraão, até mesmo as pessoas do Antigo Testamento, elas criam no Messias. Pela fé elas eram salvas também. Então isso é uma mensagem bíblica, não podemos negar. É muito comum pessoas hoje em dia dizerem, não, Jesus é um caminho, é uma possibilidade. Ele não é uma possibilidade. Ou, biblicamente falando, é por meio dele, ainda que a gente não compreenda totalmente, é um mistério grande demais. Mas a revelação bíblica diz que é por meio dele, a igreja deve pregar esse evangelho. Então, é muito criticado nisso. Vivemos um tempo, e sempre foi assim, talvez hoje com mais ênfase, que é o ecumenismo, que todos os caminhos levam a Deus, que como já falei, Jesus é mais um caminho, mas não é. Isso é muito forte, mas a Bíblia mostra Jesus dominando o universo. Na verdade, aqui o livro de Gênesis vai mostrar o Deus que criou os céus e a terra. Antes de criar a terra, Deus cria, na verdade, o universo por meio de Jesus. Não é só a terra. O universo é criado por meio da sua palavra. Haja luz. Então, Pai, Filho e Espírito Santo já estavam ali. A Bíblia mostra que antes da fundação do mundo, pelo conselho de Deus, pela vontade de Deus, Cristo, o Cordeiro, já foi morto. Ele já disse, já amou, mostrando que é um Deus missionário. Antes de criar a terra, já tinha um plano missionário. O Deus vivo é um Deus missionário. Cristo já estava lá. Difícil a gente entender, mas por que Cristo? Pai, Filho e Espírito Santo. Tem mistérios que a gente não consegue compreender totalmente, mas não deixam de ser verdade. E isso é uma verdade absoluta. Por meio de Cristo, Deus salva pecadores. É amplo demais, mas a gente não pode negar porque a gente não compreende totalmente. Então, há pessoas que são hostis ao Evangelho por causa disso. Porque a Bíblia mostra uma prioridade ali, uma verdade absoluta, que é a salvação por meio de Cristo. O esforço para converter as pessoas a Cristo é visto como uma imperdoável interferência na vida pessoal. Então as pessoas dizem, não, me deixe onde eu estou, eu não quero ouvir aquilo que você tem para dizer, eu estou bem na minha religião, eu estou bem, eu não quero, você está invadindo minha privacidade.
né? Então são as críticas que a igreja recebe pelo sua obra missionária. Claro que ninguém vai obrigar ninguém, a gente tem que ter sabedoria também, mas nós devemos oferecer, nós devemos proclamar a tempo e a fora de tempo. Ontem mesmo em Pedra d'Água nós visitamos algumas casas, né? Mas eu falei para os irmãos lá, perguntem, vocês têm um tempinho para nos ouvir? Nós queremos falar a palavra de Deus, vocês podem, vocês têm tempo, vocês querem. Eu fiquei com o irmão Tarcísio e Cláudia, nosso grupo foi esse. Então a gente foi, paramos o carro em frente a uma árvore, pedimos autorização à família, até para deixar o carro ali, porque depois a gente iria visitar alguns vizinhos. Eles disseram, pode deixar, tinha um senhor cortando o cabelo, seu Severino, e com um som bem alto, o filho cortando o cabelo dele. Aí eu perguntei, eu digo, vocês podem ouvir um pouco a palavra de Deus? A gente pode deixar o carro aqui? Eles podem. E aí eu ainda pedi mais, pode baixar um pouquinho o som, porque estava muito alto, eu não ia conseguir falar um som tão alto. Eles foram educados, baixaram. O senhor ficou ouvindo, veio uma senhora, que eu acho que é a esposa dele, e o filho se afastou um pouco, estava cortando o cabelo, mas ficou escutando de longe. E assim a gente pregou a palavra a seu Severino, e a sua esposa especialmente. Então a nossa tarefa é proclamar, não é salvar, não é obrigar ninguém. Depois a gente visitou umas 2 ou 3 casas assim próximas, e no final a gente encontrou um senhor que vinha sozinho pelo caminho, que morava na mesma rua, também a gente falou para ele. Ele mora sozinho, pelo que eu entendi, não é? Parece que perdeu a mãe, uma pessoa que mora sozinha ali nos ouviu a palavra de Deus, debaixo da árvore. Quando a gente já ia embora, tinha uma casa assim grande na frente, a gente disse, vamos tentar essa casa. Cláudia, né, chamou a atenção, eu disse, vamos lá. Tinha uma senhora lá no fundo da casa, a gente bateu, ela viu, demorou, não veio abrir. Aí a gente entendeu que ela não quis nos receber. Então a nossa tarefa não é obrigar as pessoas a nos receberem, mas é dar uma oportunidade, é saber que Deus está salvando por meio da mensagem do Evangelho. Tão simples, nós tão limitados. A gente se sente tão limitado, não é? Poxa, é só isso, Senhor. Eu não sei nem falar direito, é difícil explicar. A gente encontrou alguns idosos, um deles, que na primeira casa que a gente parou, ele não ouvia direito, e a gente dá vontade de colocar na cabeça que aprenda, que entenda. Meu Deus, uma pessoa com 94 anos, a gente fica com aquela preocupação, será que já ouviu, será que já conhece Jesus? Né? A gente tentou, eu tentei, os irmãos aqui tentaram, a gente fica com aquela sensação, será que entendeu? Não cabe a nós. Esse senhor, esse primeiro, demonstrou que conhecia um pouco da palavra, tinha entendimento. Na família tem pessoas que já pregaram para ele. Mas teve outros que parecia que não entendia, né? Só leva para o lado das obras. Não, sou uma pessoa boa, idosos, quase 90, 100 anos, a gente fica, nossa, a nossa tarefa não é salvar ninguém. Eu mesmo me sinto impotente. Senhor, não falei direito. Senhor, não soube explicar. Meu Deus, às vezes a gente gagueja. Mas Deus usa. Deus usa. Porque não somos nós que vamos salvar ninguém. Eu lembro no dia que eu recebi o convite, que eu entendi o Evangelho, uma pessoa passou na frente da minha casa, falou de forma simples. Eu disse não, depois Deus me tocou. É assim. Não é pelo nosso argumento, mas é pela nossa proclamação. Como é importante. A gente visitou, enquanto Tarcísio e Cláudia ficou conversando com os idosos de uma das casas, eu disse, eu vou aqui nessa vizinha, porque eu vi vários homens cortando carne. Não sei se era um boi ou era alguma coisa assim, algum outro bicho. Aí eu me aproximei, uns 4 homens cortando carne assim no terraço. Aí eu digo, eu vou lá. Aí eu cheguei, dei bom dia e tal, perguntei se eles podiam ouvir, não quero atrapalhar o trabalho de vocês, mas eles mesmos disseram, não, a gente para um pouquinho, porque a gente tem tempo para tudo, não vai ter tempo para Deus. Receberam bem. E ali foi uma conversa, talvez 5, 10 minutos, tão produtiva, que
Olha, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eles ouviram, um deles era criado na igreja, estava afastado, o outro disse que conhecia, e né, eu usei muito aquele texto de Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus, olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo, Deus cuida de nós, não devemos andar ansiosos, e a partir dali fui falando a mensagem do rei. Quando eu vi um dos senhores que estava assim, nem todos eram senhores, mas talvez o mais senhor, ele disse, olha, aqui a gente criava passarinho na gaiola, não sei o que, eu não quero mais, agora eu crio solto. Aí me mostrou 2 canarinhos assim, ó, vindo comer na casa dele, que ele bota comida. Deu certinho com a mensagem que eu estava falando. Olhar para as aves do céu, olhar para as aves do céu. Então até para mim foi uma lição naquela hora, de que Deus cuida desse passarinho, numa seca dessa, num calor desse, Deus cuida de mim, Deus cuida da sua igreja. Apesar da nossa imperfeição, nós somos tão falhos ao evangelizar, tão sem palavras, as pessoas falta tanto entendimento, mas é o Espírito. Nós não podemos nos intimidar, nem pelas ameaças, nem pelas nossas fragilidades, Não, porque é Deus que salva por meio de instrumentos fracos como nós. Nós somos fracos mesmo. Quem é forte é o Evangelho. Quem é forte é Deus. E Abraão creu, foi pela fé. É pela fé que a gente chega numa casa, é pela fé que a gente proclama alguém sem obrigar as pessoas. É verdade que às vezes recebemos essas críticas de forma merecida. Às vezes a gente quer invadir, às vezes a gente quer que o outro, à força, receba. A gente às vezes merece essa crítica. Mas nós devemos ser ousados e ao mesmo tempo sábios. Ousados e sábios, apesar das nossas limitações. É essencial para os cristãos que os cristãos entendam as bases sobre as quais repousa a missão da igreja. Só então seremos capazes de perseverar na tarefa missionária com coragem e humildade. Essas 2 palavras, coragem e humildade, apesar da incompreensão e oposição do mundo. As pessoas vão se opor, as pessoas vão discordar, mas nós temos que ser humildes e corajosos, apesar da nossa limitação. Às vezes a gente olha para a igreja, não só para nós, a gente diz, como é que Deus vai salvar através de uma igreja tão falha dessa? Através de um povo, o povo de Deus às vezes tão forte, às vezes tanta dificuldade, tanta fraqueza, tanta gente falha, mas é por meio desse povo que Deus vai salvar, porque a glória é dele, a glória não é nossa. A glória é dele. Nossa tarefa é sermos ousados e humildes. E qual é o nosso desejo aqui como igreja local? E eu acho que toda igreja tem também. É que cada membro seja um ganhador de almas. Cada um de nós sejamos ganhadores de almas. Com nossas limitações, com nossas fraquezas, mas com convicção que foi Deus que mandou. Essa aula fala sobre isso. A gente precisa ter essa convicção. Se a gente tem essa convicção, a gente vai e cumpre nossa tarefa. Estímulos bíblicos. Nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade. Tão simples esse ponto, mas se a gente não crê isso, a gente se enfraquece. A gente tem que entender que a Bíblia não foi pela vontade de homens, mas foi Deus que ungiu, inspirou os profetas, os apóstolos, o apóstolo Paulo, especialmente para a gente compreender a salvação dos gentios, a bênção de Abraão estendida aos gentios, como Deus usou o apóstolo Paulo. Então, se a gente enfraquece nesse ponto, a gente perde a nossa força missionária. Se a gente acredita que a Bíblia é a revelação de Deus, a gente ganha força. Não há homem que nos cale, não há governo, não há críticas, porque Deus é maior do que todos nós. Se a gente tem essa convicção e ao mesmo tempo tem ousadia e humildade, que a igreja primitiva conseguiu ter, eles eram ousados no império, mesmo onde era proibido eles iam, ao mesmo tempo eles oravam pelo imperador que matava a igreja, que perseguia.
Muito importante esse ponto. Ousadia e humildade. Mas eles tinham a convicção, a palavra é uma ordem. Nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus missionário. Se a gente crê nisso, a gente tem ousadia, tem coragem. Agora, se a gente é enfraquecido com liberalismo, com outras doutrinas que mostram que a Bíblia não é tão fiel, que a Bíblia é humana, que a Bíblia tem erros, não, aí a gente se enfraquece, não tem mais força para nada. Agora, se a gente entende que a Bíblia é a revelação de Deus e mostra a sua vontade, a gente tem novas forças e entende que nosso Deus é um Deus missionário. Perguntamos, ele revelou nas Escrituras que a obra missionária é a sua vontade para o seu povo? A gente pode fazer essa pergunta. Tem na Bíblia mostrando isso? Deus revelou que a obra missionária é a tarefa da igreja? A resposta é sim. Deus revelou que Ele quer que a igreja faça isso. Só então ficaremos satisfeitos. Pois então as missões se tornarão uma questão de obediência a Deus, a despeito do que outros possam pensar ou ver. A Bíblia toda é rica em evidências acerca do propósito missionário de Deus. Esse último ponto eu já falei um pouco de pedra d'água, que é a proclamação simples, mas com fé nas promessas de Deus. Pois é, lemos o livro aí de Gênesis 12, de 1 a 4, e vamos dar uma olhada agora sobre a chamada de Abraão. Nossa história começa há 4.000 anos, com um homem chamado Abraão, ou mais exatamente, Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, como já vimos, abençoarei os que te abençoarem, engrandecerei o teu nome, te darei uma terra, multiplicarei os teus descendentes. Então nós vemos aí quais foram as bênçãos prometidas a Abraão. Uma posteridade grande, ele tinha cerca de 80 anos, não tinha filhos ainda, e Deus disse, eu te darei muitos filhos. E ele creu, e isso foi imputado por justiça. Ele creu, e Deus, ele foi justificado, claro que pelo Messias que ainda viria, mas ele deu crédito às promessas de Deus. Deus promete a Abraão uma terra, e ele sai da sua parentela, deixa a sua terra de idolatria, ele sai, obedece e deixa toda idolatria e segue ali. Uma terra, uma posteridade, uma terra e uma bênção. Eram 3 promessas para Abraão, que não era só para ele. Foi repetida para Isaac, foi repetida para Jacó, e ali Deus começa a formar uma nação. Uma posteridade, muitos filhos, como as estrelas do céu, como a areia do mar. E nós estávamos aí já incluídos. O povo de Deus tão amplo que ninguém poderia contar. Isso vai se cumprir lá em Apocalipse 7. Todas as nações, raças, tribos, uma multidão de que ninguém pode contar. Abraão aqui Deus já estava falando sobre isso. Tribos, línguas, raças, nações, Apocalipse 7. Diante do Cordeiro, um dia vai se cumprir. Mas Deus revelou aqui a Abraão. O contexto era que Abraão vivia nessa terra de Uz, de idolatria. O contexto era Gênesis 1 a 3, que o mundo é do jeito que é por causa da queda, entre as maldições, entre o pecado. Até o capítulo 11 de Gênesis são desdobramentos da pecaminosidade do homem. No tempo de Noé, os homens contra Deus e contra os próprios homens. Então, as coisas eram terríveis, até que Deus revela a Abraão, vai ser diferente, eu tenho um povo, Deus intervém. Esse era o contexto de Abraão, do capítulo 4 até o 11, todas as loucuras por causa do pecado, o homem contra Deus, o homem brigando um com o outro. Aí Deus fala a Abraão, eu tenho uma bênção, eu tenho uma terra, sai disso, sai da tua parentela, sai de Ur. E ele obedece, sem saber para onde ia. Vai.
E isso nos lembra o chamado, né? O seu pai ainda era vivo no início, no primeiro momento, talvez uns 5 anos depois, seu pai já morre, ele vai com Ló, seguindo ali pela obediência. Isso nos faz lembrar o chamado de Cristo. Quando ele nos chama, é maior do que nossos pais, é maior do que a vida, é maior do que a nossa cultura. Abraão creu e deixou tudo. Como a gente precisa deixar tudo e crer, e crer. É tão forte isso, é tão forte. Quando a gente recebe o chamado de Cristo, é assim, ele é mais importante do que tudo, ele é o nosso tudo. Chega ao ponto de Jesus dizer, aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim não é digno do meu chamado. Então Abraão já recebeu um chamado forte naquela época. Ele não tinha um filho e Deus disse, olha para as estrelas do céu, é a fé. Mesma forma hoje, a gente evangeliza pela fé, a gente crê pela fé, a gente obedece pela fé, a gente vai para o seminário pela fé, quando Deus chama. Os 11 capítulos anteriores conduzem esse momento com Abraão. O restante da Bíblia é consequência e cumprimento dessas palavras. O Senhor que escolheu e chamou Abraão é o mesmo que no começo criou os céus e a terra. Então, o Deus de Abraão, eu sou o Senhor teu Deus. Que Deus? O que criou os céus e a terra. O Senhor, o Deus poderoso, não eram os falsos deuses ali, nem de Ur, nem de qualquer outra nação ali vizinha. Era o Deus que criou os céus e a terra. Deus é o Criador de todo o universo, da terra e de toda a humanidade. Não devemos nunca rebaixá-lo à condição de divindade tribal ou a de um Deus insignificante. Por isso que a revelação de Deus ela tem autoridade, que ela vem do Deus Criador. Não são deuses falsos, não são deuses culturais, não são deuses criados pelo homem. Como a gente sabe que tem tantos deuses a partir do nosso coração. Não é só idolatria externa. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, mas todos devem cair diante da autoridade do Deus verdadeiro. Os nossos deuses, os deuses das nações. Paulo foi muito corajoso quando falou, acho que foi em Atenas, ele fala sobre o Deus desconhecido. É esse que eu vos anuncio, Criador dos céus e da terra. Uma cidade que tinha mais ídolos do que gente. E Paulo defende o evangelho corajosamente e humildemente, proclamando que há um Deus criador e ele tem autoridade sobre nós, porque ele é criador. Se ele é criador, ele pode dizer o caminho, ele revela o que é correto e a gente deve aceitar. Por quê? Porque ele não era qualquer Deus, era o Deus criador, não deuses tribais ou deuses das nações, como ainda hoje nós temos, mesmo dentro dos nossos corações, devem cair. Não devemos supor que Deus escolheu Abraão e seus descendentes por haver perdido o interesse nos outros povos. Isso aqui também é bonito. Deus escolhe Abraão, Isaac, Jacó, faz as mesmas promessas, não porque Deus tinha desistido dos outros pecadores. Deus não desistiu daquela geração anterior a Abraão, tão idólatra, tão corrompida, tão perdida, tão longe dos mandamentos de Deus. Não. Era exatamente o contrário. Deus o escolheu para que ele fosse bênção a todas as famílias da terra. Deus não desistiu dos outros pecadores. Deus escolheu um homem e sua família a fim de abençoar por meio dele todas as famílias da terra. O monoteísmo jaz no alicerce das missões, como Paulo escreveu a Timóteo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não sei se vocês estão vendo bem o slide, mas dá para a gente ler esse versículo de 1 Timóteo 2,5 juntos? Vamos tentar ler. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso é difícil, mas é a verdade. Mesmo que a gente não compreenda. Há um só mediador. Todos os outros são falsos. Isso é muito forte, isso o mundo não aceita, mas é verdade. A gente tem que se calar, porque Deus é soberano e Deus é Senhor da criação e Senhor da igreja.
O registro de Gênesis prossegue desde a criação até nossa rebeldia e o julgamento de Deus sobre as criaturas rebeldes. Esse julgamento é atenuado pela promessa de que um dia, da semente da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ainda Gênesis 3:15. Quando Deus chama Abraão, é cumprindo essa promessa, que um dia, da semente da mulher, viria o descendente. Deus chama Abraão, cumprindo a promessa que fez ali a mulher e a Adão e Eva. Os 8 capítulos de Gênesis 4 a 11 mostram os resultados devastadores da queda. A alienação progressiva dos seres humanos em relação a Deus e os outros seres humanos. Esse foi o cenário que Deus chama Abraão. Era um mundo, ele estava rodeado pela deterioração moral, trevas e dispersão. No entanto, Deus, o Criador, não abandona os seres humanos. A dispersão não continuaria descontroladamente. Há um grande processo de reunião estava começando. Então, a história de Abraão vai nos revelar esse tempo que Deus traz esse chamado e que Deus continuaria o seu plano. O plano que vai sendo desvendado pelos profetas, pelas profecias, vários profetas, vários anos antes, cerca de 2000 anos antes, Deus vai revelando, Deus vai criando um povo, e assim, até chegar na igreja, até chegar em nós. Os judeus, na época que nós vamos ver, mas eu já vou adiantar, que o Novo Testamento começa quase falando de Abraão. Quando Mateus fala, ele vai usar o nome de Abraão, mostrando que o Novo Testamento é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Primeiro, a promessa que Deus fez a Abraão. Qual era a promessa? A promessa de uma posteridade. Ele deveria deixar sua parentela, em troca da perda da família, Deus faria dele uma grande nação. Mais tarde, Deus mudou o nome de Abrão, que significava pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão. E lhe disse: por pai de numerosas nações te constituí. Pouco mais tarde, Deus convida-o a olhar não para a terra, mas para o céu. Olha para os céus e conta as estrelas. Era uma tarefa impossível. Então Deus disse: será assim a tua posteridade. E lemos, ele creu no Senhor, com mais de 80 anos, e não tinha filhos ainda. Ele creu na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça por Deus. O Senhor aceitou como justo. A doutrina que Paulo explicou também em Romanos, a justificação pela fé. A primeira promessa de Deus era que lhe daria uma posteridade. E isso se cumpre. Se cumpre no Egito, quando a Bíblia mostra que mesmo no meio da escravidão, aquele povo cresceu de forma muito grande. As parteiras, o faraó queria impedir, todo menino que nascesse deveria morrer, mas elas não obedeceram. E aquele povo crescia, fruto da promessa de Deus. Deus fez aquele povo crescer. A segunda promessa era uma terra. Ele deveria deixar a terra natal e tal. Depois que Abraão generosamente permitiu que seu sobrinho Ló escolhesse onde ele queria se estabelecer, Ló escolhe a parte fértil do Vale do Jordão. E Deus diz ao patriarca: olha, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, para toda essa terra que vês. E te darei a ti e a tua descendência para sempre. É bonito esse momento, quando Abraão é gentil para o seu sobrinho. Permite ele escolher qual o lado que você quer, a direita ou a esquerda, e Ló escolhe o vale ali. E Deus diz: Abraão, esse outro lado é teu. Eu te abençoarei, essa terra eu te darei. Já é outro momento. Isso vai se cumprindo aos poucos. A nação vai sendo estabelecida. Abraão
e seus descendentes primeiros quase não provaram daquela terra. Eles eram peregrinos, eles eram forasteiros, como vai dizer lá em Hebreus. Eles praticamente morreram sem ter a terra. Mas eles tinham, o Novo Testamento diz que eles tinham uma terra superior, uma pátria superior. Eles viviam como peregrinos, esperando as promessas de Deus. Veio o cativeiro do Egito, né, onde eles foram escravos. Cerca de 400 anos depois, Deus se lembra da promessa que fez a Abraão e tira e forma aquela nação, leva para uma terra, vem o deserto, até que eles chegam na terra prometida. E Deus dá para eles essa terra. Só que não era o final, havia uma pátria superior que Abraão já sabia. Uma pátria superior que hoje nós sabemos, que é Apocalipse 7, que é o céu, que quando pisarmos no novo céu e nova terra, se cumpre plenamente a promessa que Deus faz a Abraão, renova em Davi, renova em Cristo, na sua plenitude, e estamos aguardando esse novo céus e essa nova terra. Também a promessa da bênção, foi a terceira promessa e última. Deus prometeu a Abraão uma bênção. 5 vezes a palavra bênção e abençoar aparece aí em Gênesis 12. A bênção transbordaria a toda a humanidade. Eu te abençoarei. A bênção maior é a bênção da aliança da graça, a qual alguns anos mais tarde Deus anunciaria para Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência, e serei o teu Deus. A circuncisão foi um sinal exterior e visível dessa aliança, algum tempo depois. Então, qual era a maior bênção dada a Abraão? A bênção da aliança com Deus. A bênção da salvação estendida a todos os povos. Sê tu uma bênção para as nações. Isso também nós devemos tomar para nós. Sê tu uma bênção entre as nações. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Por meio dessa promessa, nós também somos. Não filhos de nacionalidade. Nós não somos judeus. Mas nós somos filhos espirituais. Filhos pela fé. Jesus disse que até das pedras, os discípulos, poderia suscitar filhos a Abraão. Aquele povo que achava que nós temos as promessas, nós temos as profecias, então eles se achavam seguros, desobedientes, rebeldes e achando que eram filhos de Abraão. Aí Deus mostra, não, eu posso criar filhos para Abraão até das pedras. Deus não criou filhos espirituais para Abraão das pedras, mas criou de um povo improvável que somos nós, os gentios. Nós somos incluídos na bênção de Abraão. Os judeus detestaram isso. Não entendiam, porque eles não compreendiam que desde o início todas as nações eram o plano de Deus. E Deus chama os gentios, nós. Deus poderia suscitar filhos a Abraão até das pedras, mas suscitou do nosso meio corações de pedras como nós, foram quebrantados e recebemos as promessas do Messias, da salvação, do Espírito Santo, da vida eterna. Hoje é nós. Hoje é nós. Então Deus prometeu uma bênção. Quando a gente fala de profecias, todas elas, especialmente essa que a gente está estudando hoje, essa profecia de um reino, de uma salvação, as promessas feitas a Abraão, ela tem um cumprimento triplo. Ela se cumpriu imediatamente na vida de Abraão, muitas coisas ali ele já cumpriu, ele já viu, ele já provou, ele teve filhos, mesmo sendo idosos, mas essa profecia ela se cumpre também no presente e no futuro. No passado, o cumprimento foi imediato na vida da nação de Israel. No presente, era intermediário em Cristo e sua igreja, que é esse tempo que nós estamos vivendo, de Cristo para cá. No futuro será final, escatológico, no novo céu e na nova terra.
Após 700 anos depois, Deus trouxe do cativeiro babilônico o povo. E eles recebem nova promessa. No Sinai, Deus confirmou a aliança com Abraão, as bênçãos. No livro de Oséias, há uma grande repreensão para a nação, para os descendentes de Abraão. Eles estavam tão desobedientes, tão longe do plano de Deus, que Deus usa o profeta Oséias e ele se casa lá com a prostituta profeticamente e tem 3 filhos. O nome dos filhos mostrava a situação do povo naquela época, que tinha se prostituído com outros deuses e deixado o Deus verdadeiro. Então nasce o menino, Jezreel, e o nome do menino, o nome profético, era Deus dispersará o seu povo. O povo de Israel, o povo de Abraão estavam dispersos, desobedientes. Então, o primeiro menino tem esse nome, Deus dispersará. De fato, veio os cativeiros. A nação de Israel é dividida em 2 reinos. Eles vão para o cativeiro assírico em alguma época e não voltam mais, ficam dispersos. Alguns voltam, se juntam a Judá. Vão para o cativeiro babilônico, ainda assim Deus usa o profeta Jeremias, que os traria, que os ajuntaria. Deus não desiste, vem Davi, vem todas as promessas apontando que Deus não desistiu do seu povo. Mas nessa época aqui de Oséias, o nome do primeiro filho seria Deus dispersará. O segundo, uma menina, Lohama, não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas significava desfavorecida. O povo de Deus seria desfavorecido. Deus não teria piedade nem perdão. Eles estavam tão obstinados no erro, no pecado, que chegou um ponto que eles iriam para o cativeiro. Não haveria mais perdão. Teria que passar pela disciplina. Terceiro, Loame. Nome do menino era Não Meu Povo. Que profecia terrível. Aquela nação, aquelas promessas que Deus estaria reunindo um povo santo, um povo que deveria ser testemunha. Agora, nessa época, era Deus dizendo, não meu povo, não meu povo. Que decepção. Ainda em Oséias, Deus vai trazer uma promessa de restauração. Mesmo num tempo desse, havia um remanescente. Mesmo num tempo desse, Deus dá uma mensagem que Ele cumpriria a sua promessa, apesar da infidelidade desse povo. Na época de Oséias 1:10, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, e não se pode medir nem contar. Grande é a misericórdia de Deus. Ainda em Oséias, Deus diz, o número vai ser incontável, como Deus tinha dito a Abraão. E lá em Apocalipse vai se cumprir isso. Uma multidão de todas as tribos, línguas, raças e nações estarão salvas diante do Cordeiro, por meio do Filho Jesus Cristo. Pedro e Paulo, nesses textos aí de 1 Pedro 2, 9 e 10 e Romanos 9, 25, eles citam a profecia de Oséias. Eles viram o cumprimento, não só na multiplicação de Israel como nação, mas na inclusão dos gentios na comunidade de Jesus. Então, toda essa mensagem é confirmada pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Paulo. Eles citam Oséias, essa promessa de Deus, de Oséias, e que continuaria a multiplicar o seu povo. Aí, Paulo e Pedro entendem e ensinam por revelação que parte dessa profecia era através dos gentios. Muitos gentios seriam salvos. Muitos gentios, agora aqueles que não eram povo de Deus, seriam povo de Deus, receberiam o Espírito Santo, receberiam o Evangelho. Aqueles gentios que viviam sem lei, viviam sem conhecer as alianças de Deus, nem conheciam Moisés, nem conheciam Abraão, viviam sem lei, eles receberiam o Evangelho e seriam salvos. E Israel não seria desprezado. Israel que tinha tantos privilégios, os cultos, as alianças, tinha Abraão, tinha Moisés, mesmo rebelde, se eles se arrependessem e crescem no Messias, eles seriam salvos. E ainda hoje é assim, irmãos. Ainda hoje, seja Israel nação, ou seja Israel espiritual, nós que somos crentes, todos somos salvos pela fé.
Não há mais essa distinção entre judeus como nação ou o povo de Deus do Novo Testamento. Todos, judeus e gentios, são chamados à mesma fé. E um dia estaremos como um povo só na eternidade, em Apocalipse 7. Deus não desistiu de Israel, mas eles têm que se submeter ao senhorio de Deus. Eles são salvos como Deus ainda continua salvando os judeus. Quantos creram? Paulo era judeu. Mateus, que escreveu o Evangelho, era judeu. Deus não deixou de salvar judeus. Mas eles têm que se dobrar, sair da rebeldia e não se engrandecer, achando que era um povo escolhido e que estava tudo bem. Não, eles rejeitaram o Messias. Na época de Oséias, eles foram terríveis. E, caminhando para o final, as promessas se cumprem por meio de Cristo e da sua igreja. Como já disse, Mateus inicia o Evangelho falando de Abraão, quando ele diz, outras citações aí de Mateus também, como os judeus diziam, nós temos por pai Abraão. Aí ele diz, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus 3, 9. Deus suscitou filhos a Abraão, não de pedras, mas de uma fonte igualmente improvável, nós, os gentios. Jesus disse, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Então é muito forte, os judeus não aceitavam isso. Mas Jesus confirma, Jesus diz, muitos virão de longe e tomarão lugar à mesa de Abraão. Aquele povo que era rebelde agora é crente. E aqueles que tinham as promessas, muitos serão rebeldes, muitos judeus serão desobedientes. E assim, Apocalipse 7, 9, mostra a promessa se cumprindo plenamente. Grande multidão, diz lá em Apocalipse, que ninguém podia enumerar. O que Deus falou a Abraão, repete. É uma multidão internacional, vinda de todos os povos, raças, línguas e nações da terra, vindos da grande tribulação, que é essa vida neste mundo aqui, é chamada de grande tribulação em Apocalipse. As lutas, as perseguições, nós todos estamos na grande tribulação. Um dia o Senhor enxugará toda lágrima, toda dor. Ele nos dará da água da vida, a vida eterna, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e aí sim se cumprirá plenamente a promessa feita a Abraão, confirmada em Cristo, e assim esperamos. Vamos ficar de pé, estamos finalizando.